Olá pessoal, dessa vez a gente vai pular para um assunto que também é importante e que cai meio que numa miscelânea de conteúdo sobre geometria. São teoremas e noções gerais de geometria que a gente precisa ter. Então o primeiro ponto que a gente deve falar é sobre bissetriz. Uma bissetriz é algo que corta o ângulo na metade. Então, em síntese, se você tem um ângulo que mede x graus, lembra que a gente já falou sobre graus, é uma medida do quão aberto uma coisa está. Falando sempre de uma maneira intuitiva, que a gente tenta não exagerar nos formalismos no ensino fundamental e no médio. Uma bissetriz corta essa medida justamente na metade. É um segmento que corta a abertura na metade, ficando metade em cima, metade embaixo. Exemplos práticos de exercícios que poderiam cair que envolve isso é ele deu um ângulo, ele não fala quanto que mede esse ângulo, mas ele traça uma bissetriz e fala que um lado mede 2x mais 40 e o outro lado mede x mais 80. Descubra qual é o valor, sabendo que é bissetriz. Daí, isso é escrito normalmente dessa seguinte forma: A, B, C e aqui tem um S. Daí ele fala BS é bissetriz. Daí o que acontece? Se ela cortou o ângulo na metade, quer dizer que metades são iguais. Uma metade é igual a outra metade em tamanho, porque senão não seria exatamente metade. Metade tem que ter tamanhos iguais. Então, essa metade, que é 2x mais 40, tem que ser igual a outra metade, que é x mais 80. Olha, virou uma equação de primeiro grau. Passo x subtraindo para esse lado, passo 40 subtraindo para o outro lado. 2x menos x vai ser x, 80 menos 40 vai ser 40. Descobri o valor. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma bissetriz, a gente sabe que cortou na metade. Só que isso não diz tudo ainda. Porque existem utilidades em se ter uma bissetriz. E aí é o foco desse vídeo, que é o teorema da bissetriz interna. Então vamos lá. Qual que é o teorema da bissetriz interna? Se você tiver um triângulo A, B, C. Normalmente a gente deixa ele sempre alinhado assim porque é mais fácil de lembrar. E aí você traça uma bissetriz aqui. Nem sempre a bissetriz vai estar reta no meio, viu, gente? Isso é um alerta importante. A bissetriz pode estar levemente inclinada para os lados, dependendo se o triângulo for um pouquinho inclinado ou não. A bissetriz só vai estar realmente assim, alinhada no centro, se ele for isósceles ou equilátero. Então, não é via de regra que ela vai estar no meio. Mas, para fazer as contas, pode só traçar ela no meio sem problema. O teorema da bissetriz interna diz que se você tiver um triângulo e você traçar uma bissetriz, os lados que estão nas laterais formam, entre aspas, uma regra de 3. Como assim uma regra de 3? Olho para a esquerda. De cima sobre o de baixo está para. Olho para a direita. De cima está para o de baixo. Literalmente como uma semelhança de triângulos. De cima sobre o de baixo igual a de cima sobre o de baixo. É literalmente só isso. Esse dividido por esse igual a esse dividido por esse. E isso permite já fazer uma gama gigante de exercícios. Por exemplo, se tiver um triângulo assim, né? Traçou uma bissetriz meio torta aqui, mas é uma bissetriz. Daí tem que estar... Esse tracinho quer dizer que os dois ângulos têm a mesma medida. Aqui a gente sabe que mede 30 nesse lado e no outro lado nós não sabemos. Mas o chão daqui mede 10 e o chão dali mede 20. E agora, aplica o teorema da bissetriz interna. Esquerda sobre esquerda igual a direita sobre direita. Tem zero sobrando, cancela um zero em cima, cancela um zero embaixo. Multiplico em cruz agora. 1 vezes x, 1x. 20 vezes 30, não, perdão, 20 vezes 3, porque o zero eu já cancelei. 20 vezes 3, 60. X mede 60. E mais um caso, só que dessa vez, se o triângulo estiver torto. Se a bissetriz estiver traçada assim. Aqui é 7, aqui é x, aqui é
8. Aqui é 14. Vou colocar 14 para ser mais ok. Aqui o triângulo está deitado, mas o teorema ainda vale. A única diferença é que para usar essa intuição do triângulo da bissetriz interna, a gente tem que olhar entortado também. Por quê? Quando você olha de lado, você vai perceber que é igualzinho o outro, só que o triângulo está deitado. Então, olha para o triângulo como se você também estivesse deitado. Ou então redesenha ele girado. Se você redesenhar ele girado, olha como é que ele vai ficar. Finge que você girou ele e a bissetriz subiu aqui para cima. Certo? Esse lado veio para cá. Então, o 14 ficou aqui. O 7 vai vir para cá. O X é o lado que está junto com o 7. E o 14 está junto com o 8. 14 está junto com o 8. Certo? Pronto. Posso aplicar a mesma regra. Você pode olhar logo direto e fazer 7 sobre X igual a 14 sobre 8. Daí a gente multiplica, né? Em cruz. X vezes 14, 14x. Igual a 8 vezes 7. Vou colocar 8 vezes 7. Vou passar o 14 dividindo. 14, pessoal, 14 não é 2 vezes 7. Cancelo, divido por 7 em cima e embaixo, ficou 8 sobre 2, que é 4. O valor de x é 4. E basicamente esse é o teorema da bissetriz interna. E tem vezes que só ele que te socorre, tem questões que só ele resolve. Pessoal, na próxima a gente vê o teorema da bissetriz externa. Tchau, tchau.